Bom, pessoal, vamos seguir nessa sequência, agora sequência frenética aí de aplicações de Excel na logística. Eu tô quebrando os vídeos, né, para não ficar um vídeo tão longo assim. E aí vocês vão vendo, né, qual que é aderente à necessidade de vocês, o que vocês querem entender melhor, né, quando você fala de Excel aplicado à logística, operações e produção. Vou fazer mais uma aplicação aqui. Essa aqui eu vou explicar o conceito, vou explicar como que a planilha foi estruturada, né? E aí não vou começar dessa vez, não vou começar com uma planilha em branco, mas vou explicar esse conceito. Essa aplicação é bem importante, né? Tá ligada à parte de custeio. É um método de custeio, que é custeio ABC. Então, justamente para facilitar, né, essa explicação, já vou apresentar para vocês aqui, com calma, aqui, de forma bem objetiva, como é que ocorre essa aplicação no Excel, né? O método de custeio ABC, que é o custeio por atividade. Então, aqui, ó, eu vou compartilhar, estou compartilhando com vocês aí. Bom, vamos só fazer uma breve revisão, né, do que é o método de custeio ABC. Primeiro, eu preciso mapear as atividades relacionadas à elaboração de um serviço ou de um produto. Ah, eu posso aplicar em serviço? Pode. Então, eu preciso mapear toda e qualquer atividade relevante para a elaboração de um serviço ou de um produto. Nesse caso, eu dividi aqui nos departamentos, né, logística, compras e marketing, e coloquei os códigos de atividades aqui. São 4 atividades. Logística, botei basicamente para simplificar o raciocínio, recebimento e expedição. E compras, eu botei requisição de compras e marketing, a elaboração da pesquisa de mercado. Eu preciso definir também os direcionadores de custo, que é justamente o que eu vou utilizar para alocar o meu custo. Que é mais ou menos assim, né? Eu vou tirar o custo. Eu vou explicar para vocês com calma aqui, por etapas, né? Para a gente também não vou antecipar aqui. Então, o direcionador ele vai direcionar esse custo. Depois eu vou explicar direitinho o papel dele, é melhor. Então, preciso ter os direcionadores, que é o que eu vou usar para fazer esse rateio, para distribuir esse custo. Porque o meu objetivo final é que esse custo recaia em cada um dos produtos ou categorias de serviço que eu ofereço para o mercado. Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos aos cálculos aqui. Então, tem esses direcionadores e tenho essas atividades mapeadas aqui por departamento. Como é que vai funcionar aqui? Vejam o seguinte, eu tenho as atividades, eu tenho os direcionadores. E eu preciso mensurar aquela atividade em relação àquele direcionador. Por exemplo, mão de obra direta. Então você vai ter o seguinte aqui, você tem algo que você precisa ratear, você precisa distribuir, então você vai chegar do nível desse custo que você precisa distribuir, precisa levar ele até o produto, você vai jogar esse custo na atividade e da atividade para o produto. É o fluxo básico que você vai ter do custeio ABC. Vai sair do recurso que você quer distribuir. Então, por exemplo, e aí o alvo são os custos indiretos. É aquele custo que eu tenho dificuldade de associar diretamente ao serviço ou ao produto. Exemplo, rápido, tá? Eu tenho a matéria-prima para a fabricação de um produto. Eu sei o quanto que eu gastei de matéria-prima para a fabricação desse produto. Então, o custo da matéria-prima para ser alocado ao custo do produto, esse processo é rápido. Agora, imagine o seguinte: eu tenho 2 produtos. E esses 2 produtos têm um supervisor de produção que cuida, supervisiona as linhas de produção desses 2 produtos. Beleza? Como é que eu faço para pegar esse custo desse supervisor e colocar ele no custo de produção do produto A e do produto B? Vocês perceberam que não está clara essa relação do meu alvo, do custo, do gerador de custo, que é o supervisor, com o produto? Essa relação não está clara, não é direta essa relação. Então, o alvo do custeio ABC são os custos indiretos. Então, eu pego a mão de obra, olha o direcionador de custo da mão de obra. Ó. Tempo dedicado, horas trabalhadas. Para atividade 1, 110 horas, 50 horas para atividade 2, 90 horas para atividade 3,
250 horas para atividade 4. Beleza? Energia elétrica quilowatts-hora, ó, quilowatts-hora. Aí quanto que eu gasto por atividade? Então eu fiz a relação do meu fator de gerador de custo, do meu recurso, mão de obra, energia e combustível, com a atividade. Qual que é o meu objetivo? É pegar esse custo aqui e colocar ele em cada um dos produtos que eu comercializo, ou serviços, ou categorias de serviços que eu ofereço. Então, esse é o meu objetivo. Então, eu joguei o custo do recurso para a atividade e da atividade vai para o produto. É o fluxo básico do custeio ABC. Então, aqui eu fiz esse mapeamento. O que eu vou fazer? Vou verificar a participação percentual. Então, a mão de obra, vou dar um F2 aqui, ó, eu tenho, da atividade 1, em relação ao recurso mão de obra, 110 dividido por 500. Aí eu tenho aqui, por exemplo, ó, 50 dividido por 500. Eu fiz uma distribuição, essa segunda tabela aqui, eu fiz uma distribuição percentual. Depois você pode ver, rever o vídeo também, pausar, mandar as dúvidas nos comentários também, fiquem à vontade. Tá? A ideia é gerar essa interação também. Então, aqui, aplicação do custeio ABC usando o Excel. Então, aqui eu montei essa tabela. Claro, somado todos os percentuais aqui das atividades, para o recurso mão de obra, tem que dar 100%, para energia elétrica tem que dar 100% e para combustível tem que dar 100%. Bom? Depois que eu fiz isso, eu fiz essa distribuição, olha que negócio interessante aqui. Vejam que negócio interessante. Como é que vai funcionar aqui? A mão de obra custou 15 mil reais. Olha essa coluna aqui, ó. Aqui. A mão de obra custou 15 mil reais. A energia elétrica custou 8 mil reais. E o combustível, 6.200. Então, tenho ali os 3 recursos. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele percentual, o que eu fiz nessa tabela de distribuição percentual, e vou aplicar nesse custo total, nesse resultado total. Então, eu vou pegar os meus 22% aqui, ó, e multiplicar por 15 mil. Aqui, ó, F2, ó. 22% vezes 15 mil. Vou aplicar a tabela anterior 10%, tudo para mão de obra, tá? Vezes 15 mil. Estou fazendo linha a linha. Vou fazer aqui, ó, 18% atividade 3 para mão de obra vezes 15 mil. Então, notem que agora eu tenho o valor por atividade em relação a cada um dos recursos que eu quero distribuir, que são meus custos indiretos. Eu falei há pouco. O foco do método custeio ABC, custeio baseado em atividades, são os custos indiretos. E aqui, qual a conclusão que eu vou chegar aqui? Ó? Atividade 1, o custo dela, 9.500. A atividade 2 aqui, ó, o custo dela, 1.573,49. E a atividade 3 e a atividade, por fim, a atividade 4. Então, agora eu tenho quanto que custa cada atividade. Então, eu joguei do recurso para a atividade, agora vai da atividade para o produto, que é essa última alocação aqui. Tá? Você pode depois ver com calma, pausar, tirar suas dúvidas. É uma aplicação do Excel, na parte de logística, nesse caso especificamente em gestão de recursos materiais. Aí eu vou agora para a aba do lado. Então aqui, ó, o que eu tenho aqui? Agora eu vou ter que ter um direcionador para a atividade. Esse direcionador tem que estar relacionado àquela atividade. Por exemplo, recebimento, quantas peças recebidas, expedição, quantas peças expedidas, requisição, número de pedidos comprados, e a questão atividade 4 de marketing, quantidade de pesquisas elaboradas. Eu tenho que ter um novo direcionador para pegar essa atividade, o quanto que ela custou, e jogar para cada um dos produtos. Inserir em cada um dos produtos ou categorias de serviço. Tem a mesma tabela aqui, ó. A atividade e agora os produtos. Então, o quanto que essa atividade ela está relacionada ao produto. Por exemplo, do produto A,
eu tenho 50 peças que foram recebidas, ou 50 unidades do produto A que foram recebidas. Do produto B, eu tenho 70 unidades que foram recebidas. Então, agora eu vou pegar essa relação da atividade com o produto, eu vou fazer uma nova distribuição, também percentual, e vou aplicar no custo por atividade. Só que agora, olha que interessante, eu tenho a atividade e o produto. Então, o meu custo vai parar em cada um dos produtos. Então, olha que interessante, né? Você saiu do recurso que você quer distribuir para cada um dos produtos ou categorias de serviço, colocou para a atividade e da atividade para o produto. Então, aqui, ó, faço uma nova tabela de distribuição percentual. Aqui os produtos, tá? Produto A, B e C, na verdade, é edredom, calça e camisa. Foi da fonte que eu extraí, tá? Fiz uma simplificação aqui. Então, é edredom, calça e camisa. Então, aqui, ó, por exemplo, ó, 50 dividido por 250, 20%. Eu faço aquela mesma ideia de distribuição percentual que eu fiz antes. Por exemplo, aqui, ó, na atividade 3, ó, edredom, 210, aí é na linha, né? Dividido por 300. Eu fiz uma nova distribuição percentual. Agora, esses percentuais eu vou aplicar aonde? No custo total por atividade. Foi o meu resultado, né, final naquela primeira etapa. Eu coloquei do recurso, o valor do recurso para a atividade. Aí eu vou ter aqui uma nova tabela. A ideia, a lógica é a mesma nas duas etapas, tá? Do recurso para a atividade, agora da atividade para o produto. Notem aqui que eu vou pegar, ó, 20% vezes quem? Aqui eu usei um PROC-H, tá uma busca horizontal, mas o 20% vai ser vezes quem? Quanto que custa a atividade 1? Estou focado por linha. Atividade 1 aqui, ó. Edredom, produto, atividade 1. Se você olhar aqui, ó, a atividade 1 custa 9.500. Você pode pegar o valor, separar. Eu botei o PROC-H só para tentar facilitar, usar uma fórmula, né? Então, eu pego os 20% e vou multiplicar por 9.500. A calça, ainda na atividade 1, vai ser o 28%. 28 está aqui, ó. Aqui. Só aumentar aqui, ó. Peraí. Aqui. A calça, ó, F2, 28% vezes o total da atividade 1, 9.500. Então, aqui, ó. Total da atividade 1, no cálculo anterior, está aqui, ó. 9.500, tá? Então, eu faço isso para todos os produtos. Qual é a conclusão que eu chego aqui? Eu até coloquei o real por atividade aqui, ó. Tem que bater com aquele real por atividade anterior, ó. 9.500, 1.573, 2.857, está aqui, ó. Estão exatamente aqui embaixo. 15.269,03, né? É a atividade 4. Tem que bater. Aqui, o que eu tenho ao final? Eu tenho ao final que o que era o valor do recurso que eu queria distribuir, que era mão de obra, combustível, energia elétrica, eu joguei para a atividade, eu tive um direcionador para isso. E da atividade eu vou colocar por produto. Então, nota que no final eu tenho, para o edredom, por exemplo, né, demorou a sair, mas saiu. Eu tenho um custo de 15.724,56. Então, aquele custo lá no início que eu queria distribuir por produto ou categoria de serviço, eu já fiz isso. Eu joguei do recurso para a atividade, da atividade para o produto. Tá, pessoal? Então, aqui mais uma aplicação. Eu resolvi colocar a tabela já nesse formato para explicar a lógica com calma, senão levaria mais tempo na construção. E a ideia já é apresentar, vocês vão visualizar, né, e jogar no Excel e realizar logo essa aplicação do custeio ABC usando Excel. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Então aqui é importante a gente mostrar a lógica. Eu tive no início aqui, ó, só para mostrar para vocês aqui, uma revisão. As atividades para cada recurso, fiz a distribuição percentual com base nessa tabela e vou aplicar no custo de cada recurso. Então, aqui, ó,
O 3.300 que aparece aqui na atividade 1 para mão de obra é o 22% vezes o 15.000. O 15.000 é o valor da mão de obra, o custo com a mão de obra. Então, eu joguei da mão de obra, os recursos todos, mão de obra, energia e combustível para a atividade, e depois vou jogar da atividade com o direcionador de custo, eu vou jogar para cada um dos produtos. Eu vou inserir, eu falo jogar, né? Eu vou inserir em cada um dos produtos. Tá? Então, só para depois vocês com calma pausarem aqui, mas a lógica, né? Ter o direcionador, montar. É claro que esses direcionadores, né? Essa mensuração aqui, essa tabela e essa tabela aqui, ó, né? Normalmente é um dado do problema quando você faz a aplicação. Na prática, você tem que fazer o mapeamento dessas atividades, você tem que ter um direcionador do recurso para a atividade. Então, por exemplo, horas trabalhadas. Na verdade, o direcionador tem que ter relação com o recurso, né? Horas trabalhadas para mão de obra, quilowatts-hora para energia elétrica. Você vai montar essa tabela, vai medir isso, uma média mensal, vai medir isso, e depois você vai ter uma relação, aí sim, que é a segunda etapa que você faz, da atividade com o produto. Aí você tem um novo direcionador. Mas tanto essa tabela aqui quanto essa primeira tabela, elas são resultado, fruto, né, de mapeamento que você faz de processo, que você identifica as atividades, a relação delas com o recurso e depois a atividade, a relação com o produto. Tá bom, pessoal? Então, essa é mais uma aplicação agora do Excel em custeio ABC ou custeio baseado em atividade. Tá? E aí a gente vai seguir depois com essa sequência de vídeos aí do Excel se relacionando com logística, parte de gestão da produção, operações, essas outras áreas, tá? Um abraço aí, até os próximos vídeos.